gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Philadelphia Eagles, né? O famoso Eagles. Então a gente vai dar uma passadinha aí sobre todos os visuais que o Eagles já tiveram nessa sua história. E a gente vai contar um pouquinho, bem, muito pouco da história do Eagles para vocês, tá? A primeira coisa que vocês devem saber foi boa. Que o Eagles ele veio depois de uma franquia que faliu. Pois é, uma franquia que faliu. O nome dessa franquia era Frankford Yellow Jackets. Ah, tá pensando o quê? É. E aí ela ficou muito tempo lá na Filadélfia e realmente ela ganhou um monte de coisa na NFL da época, né? Isso lá em 1924, quase 100 anos atrás, até 30, 31, alguma coisa assim. E o time faliu, o time literalmente faliu. Assim como alguns times que a gente conhece, principalmente quem é de São Paulo, sabe, né? E teve aquele time lá que também teve aquele outro também que faliu, né? Acontece. Por quê? Nunca se sabe. O que acontece depois desse tempo aí é que o time, os jogadores continuaram lá, né? Então o que eles fizeram? Aí eles mudaram os jogadores para Pittsburgh, por isso que Steelers e Eagles tem essa história. Não tem como contar isso sem se tornar chato falar uns nomes dos caras que ninguém conhece. Então basicamente é assim. Para entender, o Steelers já foi Eagles e vice-versa, trocaram de cidades, usavam os nomes e assim por diante, tá? Nesse meio tempo, antes de ser o Eagles, o time de Filadélfia ficou chamado apenas de Philadelphia Football Club. E vocês tirando sarro do Washington, né? Em 2020. Deixa vocês. Então, vocês lembram que existiu esse problema que o time faliu? Pois é. Por que o time faliu? O time faliu por causa que naquela época teve uma baita de uma depressão, uma queda terrível na economia do país. Então, como uma consequência, o time acabou natural, né, que as pessoas abandonassem um time que querendo não era profissional, mas não dava tanto lucro, para focar em outras coisas e não passar fome. Tá? E aí o que aconteceu? Naquela época, o presidente dos Estados Unidos da época, ele criou o anticrise, era tipo um programa anticrise para ajudar as pessoas a voltarem e tal, para a administração nacional se recuperar. E o símbolo desse anticrise, que era justamente algo para tipo levantar e não morrer nunca mais, era uma águia. Então, se você torce pro Eagles, saiba que o seu time tem a ver com a questão de uma crise financeira, e aí por isso que o Eagles usa hoje a águia. Então vamos lá, né? Começar com a história do Eagles. E chame seus amigos, seus inimigos que querem dar risada, porque mais um das franquias que tem coisas que já usaram, já fizeram e dá pra se envergonhar um pouquinho. Então vamos lá. Primeiramente, a bandeira da Filadélfia. Lembre-se que a última vez, se você não viu o último vídeo, veja, é do Pittsburgh Steelers. E a gente começou com a bandeira e tinha um porquê, e esse aqui também não é diferente. Então a bandeira da Filadélfia é esta bandeira, linda, feliz e satisfeita. Então mentalizem bem esta bandeira da Filadélfia, que a gente vai ver ela logo mais à frente de uma forma diferente. Então vamos lá. 1933 começou aí o Philadelphia Eagles, né? Com esse logo. Lembra que eu falei que ele era daquela questão financeira e tudo mais? E olha que interessante, né? Se você parar para analisar, dá para você ver bem aqui, nada mais é do que uma águia carregando uma bola, naturalmente. Mas você percebe que o logo em si, ele é muito semelhante a uma impressão de dinheiro, né? Era justamente para dar essa... Opa, a economia vai melhorar, como uma águia que voa no céu. Enfim. Tá. Pouco tempo depois, basicamente na mesma época, eles mudaram, né? Então acabaram usando os dois. E percebe-se que a bola se tornou cada vez não, mas pelo menos aqui a bola tá 800 vezes maior, né? Do que a anterior. E aí a águia, você pode reparar agora, vamos voltar aqui,
Ela é uma águia já olhando mais pra frente, ou seja, pra cima. Então ela tá voando, almejando ali. Voos altos e, no mínimo, prazerosos, tá? É uma águia mergulhadora, tá? No começo era uma águia mergulhadora e depois foi passando aí, se eu não me engano, hoje é a águia careca. Tá? Já em 1943 aí já deu uma... Opa! O spoiler. Todo mundo já conhece, né? E aqui é o Steelers com Eagles. Então é a águia. Por causa da guerra, os times perderam muitos jogadores que foram lutar na guerra. Fizeram essa junção e usaram o preto porque era muito... Essa paleta de cores para tipo, pô, estamos numa guerra, estamos de luto e tal. Então eles usaram essa aí quando se tornaram Spittig, enfim, não lembro agora, mas aí o pessoal chama de Steagles, tá? Esse nome não era oficial, era um apelido mesmo. Pô, depois deu uma, né, uma renovada, mas aí você já percebe que a águia é a mergulhadora ainda, e agora ela tá meio que mergulhando e pegando a bola de futebol americano. Percebe aí os traços, são muito mais simples, muito mais aplicável, né? E, na verdade, se você for reparar, é basicamente a mesma posição das águias de um para outro, colocaram as cores do Eagles, tiraram o capacete e botaram a bola aí para usar. Acho que teve uma certa preguiça dos designers da época, tá? E aqui não, aqui já o bagulho pegou. Aí eu acho que eles já começaram a usar a águia careca. E se você reparar, agora a águia pega a bola com uma garra só, não com as duas. Ou a bola diminuiu ou a águia aumentou. Acho que dá uma alusão aí que na verdade a águia aumentou. Agora ela está com as asas bem abertas, ela não está com as asas para cima, ela não está tentando sobrevoar nada, ela já está voando e já está procurando ser uma águia independente e campeã. Que chique! Esse é um dos meus prediletos, na verdade. Nessa época, em 1969, 72, foi reformulado o logotipo do Eagles. E você pode ver que ele tem um negócio meio Top Gun e tal. Se você não sabe do que eu tô falando, porque você é muito jovem, procura aí no Google Top Gun. Você vai ver Asas Indomáveis, se eu não me engano. E é justamente sobre a aeronáutica, é sobre os aviões, né, o poder bélico dos Estados Unidos, principalmente a questão de caças, etc. e tal. E aí parece que, se eu não me engano, tinha uma frota que eles eram as águias, né, os Eagles, fizeram um logotipo bem semelhante ao deles e aí colocaram a bola e é legal. Você pode ver que tem uns traços mais retos aqui, né? Ele fica muito mais mais vivo os cantos, você não tem tanto detalhe, mas olha só aqui, ó, lembra muito uma asa de avião aqui com cortes bem quentes e tal. Eu acho sensacional, de verdade. Acho muito legal esse. Mas enfim, durou pouco. Logo em seguida, os times com criatividade, né? Como vai ser o nosso logotipo? O capacete que a gente usa. E ainda fizeram a questão de colocar aqui, ó, um TM, Trend Marker. Cara, é isso, é o capacete que eles usavam e como consequência eles fizeram o logo desse, usaram esse logo aí do mais de uma década aí. Enfim, vai entender, né? Eu acho que também na época não era tão importante assim os logotipos, logomarcas. Então se você fala o logo, a logo, os dois estão certos. Depende do que você está querendo dizer, naturalmente. Mas não faria tanta diferença, eu acho, que na época, né? Não tinha tanto. Óbvio que tinha boneco e tudo mais. Mas hoje a parte visual, a parte gráfica é muito mais complexa e também participativa, né? Nos marketings e tudo mais. Naquela época você não tinha tanta opção. Pô, aí eu já achei que deram uma exagerada. Voltaram ali com aquelas cores branco e verde bem características do time e colocaram uma bola de novo numa pata só, numa garra só da águia. Só que as cores eu não sei. Percebe que ela tem muito detalhe, realmente é muito bonita, dá pra ver o volume das penas das asas. Só que, cara, não dá pra aplicar isso, deve ser horrível. Imagine você que tem algum time de futebol americano ou já precisou mandar bordar alguma coisa. Imagine como não ia ser bagunçado esse bordado, por exemplo, num boné, aquele monte de linha.
o trabalho que não ia dar. Ia ficar uma bagunça, tinha que desenvolver novas tecnologias para poder aplicar isso numa boa. Né? E aí depois veio o que a gente conhece até hoje, de 1996 até então. Eles decidiram que não precisavam mais de uma águia toda, não precisavam mais de uma bola. Sim, não precisavam mesmo, o time já estava consolidado. E aí fizeram uma águia aí mais feroz, mais, né? Já, tipo, vou atacar, sou perigosa, cuidado comigo. Né? Sou uma águia sem corpo? Sou! Mas uma coisa que eu não gosto, alguns não, quase todos já sabem da minha posição mediante a isso. Mas eu não gosto desse olhar para trás. Né? Você vai colocar aqui esse logotipo versus e o outro time aqui vai dando de costas para o adversário. Eu acho que não, eu errei muito nisso no time que a gente tem aí. E coloca pra frente que eu acho que dá mais uma. Tô olhando pra frente, tô arrepiando. Pô, você faz uma águia almejando voos mais altos e bota o cara olhando pra trás. Enfim. Bom, aí tá aí toda, vamos dizer assim, a cronologia dos logos do Eagles, né? Tem logos. Tem alguns logos que eu gosto muito, como eu disse ali, de 1969 e 72. Eu acho bem legal mesmo essa coisa mais. Corte mais seco, mais aeronave, vamos dizer assim. Né? Mas vamos lá. Bom, os capacetes teve algumas mudanças, tiveram, né, algumas mudanças. Então antes era branco com uma asa muito da mal feita ali, com o verde. Passou-se um tempo, começou a ser o verde com uma asa cinza, tá? Já é um pouco melhor. E depois vê-se que mudaram a tonalidade do verde, né? Não é aquele verde, mas aquele verde oliva, vamos dizer assim. Passaram a ter esse verde mais verde água. E a asa, aí sim a asa, tudo bem, é aplicável, tem detalhe, tem sombra, dá profundidade e não fica... Perdão. Não fica feio, tá? Então, vamos lá. Ah, chama lá seu amigo, Mahomes. Mahomes é um menino que joga com a gente e é torcedor do Eagles. Não me lembro de mais ninguém que torce pro Eagles. Lembro de algumas pessoas, mas não tenho contato mais. Então assim, Mahomes, se você aparecer com uma jersey dessa, eu vou te zoar bastante. Em 2007, vontade de chorar, cara. Vocês lembram da bandeira lá? O Eagles se vestiu dessa forma em 2007, cara. O Eagles se vestiu desta forma em 2007. Eu não tenho o que dizer. Ah, mas isso aí, César, não é um logo que eles usavam lá quando era lá antigamente? Não. Não era, não. Vieram fazer uma homenagem e fizeram um uniforme nas cores da cidade. O capacete lá dá pra ver mais ali atrás, a foto com centralidade. Até o Donovan McNabb. É um capacete amarelo com a asa azul. Aí o ombro azul bebê, azul calcinha, como você quiser chamar. Número também nesse mesmo tom. Calça branca e as meias azuis e amarelo. Cara, né. Feio. Tá? E aí a dúvida pra gente terminar aqui e encerrar. Quantos Super Bowls tem Philadelphia Eagles? Aí a pessoa fala assim, mas eu lembro de um que foi pouco tempo atrás. É verdade, contra o New England Patriotas. Pois é, exatamente, foi só aquele mesmo. Eles não tinham outro desde então. Tinham chegado já a Super Bowl, já perderam inclusive um Super Bowl para o Patriots, mas até aquele momento, até o momento de hoje, 2020, que estamos gravando, eles só tem um Super Bowl e aparentemente esse ano eles não vão conseguir ter outro. Tá? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deem dicas do que vocês, sei lá, achariam legal de ver. Estamos indo aí, já estamos na 8, né? Só faltam mais um monte. E qualquer coisa que vocês quiserem ouvir, manda aí pra gente, quiser ver. Eu acho que depois a gente vai continuar fazendo isso, mas aí com outras coisas, com acessórios e tudo. Para quem quer saber da história mesmo, eu tento deixar aqui o menos técnico possível para ser no mínimo divertido. Beleza? Obrigado mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal, como a gente sempre fala, a gente não ganha nada fazendo isso.
esses vídeos não monetizam. Compartilha com seu amigo que torce pro Eagles, ou então para aquele que odeia. Fala assim, mano, se liga no uniforme que os caras usaram e manda. Entendeu? E me siga nas redes sociais, que é só um. Pode perguntar qualquer coisa lá. E me sigam na rua também, pra eu ficar paranoico e ter medo. Beleza? Valeus!